Muito bem, a gente começa hoje na primeira leitura com esse livro esquisito, o livro das Lamentações. E ele é um livro realmente em que se lamenta a queda de Judá. Lembra, a gente está num contexto da narrativa, o reino do norte já tinha caído para a Síria, o reino do sul caiu agora também nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos da Babilônia. Pessoal, o país Israel desapareceu. Foi inteiro dominado. Não sobrou nada. Num contexto de aliança, é diferente da escravidão no Egito, em que a aliança sob a lei ainda não existia. Agora, num contexto de aliança, em que Deus se revela pela lei. E Deus permitiu que aquele Israel inteiro caísse. Não é à toa que existe um livro das Lamentações. A questão é saber o que está por trás. Por que Israel caiu? O que Deus queria com essa queda? O que Israel viu? O que Israel deixou de ver? Isso é lição para a gente hoje, pessoal. E uma boa resposta para tudo isso vem agora, já no próprio Salmo. O refrão do Salmo é: não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Atenção, nós somos esses pobres. Isso aqui é para a gente hoje. E aí vem essa palavra: não esqueçais até o fim a nossa humilhação. Essa palavra é dolorosa, ela cai mal, ela é desagradável, mas é isso. A queda serviu para isso, quebrar a nossa soberba. As provações, o coronavírus, servem para isso. Servem para a gente perceber que nós somos soberbos, que nós não damos valor a Deus. Não esqueçais até o fim a nossa humilhação. E agora a gente chega no Evangelho, é o capítulo 8 de Mateus, já pós-Sermão da Montanha, e é uma sequência de várias curas de Jesus. Na de hoje, Jesus cura o servo do centurião, é a passagem famosa em que o centurião romano vira e fala: eu não sou digno de que entreis em minha casa. É uma passagem que a gente até reza em forma de oração na liturgia da missa. E uma segunda cura que Jesus faz na passagem de hoje é a da sogra de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro, vê a sogra dele deitada com febre e a cura. Há ainda uma terceira cura, genérica, de Jesus ter expulsado o demônio de muitas pessoas possuídas pelo demônio. Se você olhar dessa forma, então, 3 curas. Todas completamente diferentes uma da outra. Na primeira, a pessoa que é objeto da cura, que seria o servo do centurião, nem aparece. É o centurião que fala em nome dele. E esse centurião, um oficial romano, chega para Jesus e demonstra para Jesus, mesmo não sendo judeu, uma tremenda fé. A ponto de Jesus dizer que jamais viu, jamais encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Já a sogra de Pedro, o Evangelho simplesmente não fala nada sobre o que ela tinha de fé, não tinha de fé, não fala que Pedro intercedeu por ela, simplesmente fala que Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra com febre. Pessoal, tá com febre? É um pouco diferente da febre que a gente está acostumado hoje, que você vai tomar uma aspirina e acabou. Isso aqui ela devia estar realmente muito mal, quase à beira da morte. E aparentemente, Jesus entra a ver e a cura, sem que ninguém peça ou sem que ninguém manifeste exatamente fé. A terceira cura, mais genérica, já falam que levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Então, enquanto na primeira do centurião, o centurião não leva o servo, vai ele, centurião, na terceira, eles já levam os doentes perante Jesus. Por que é importante prestar atenção nesses detalhes? Porque você vê um padrão não exatamente sequencial de como Jesus age. Na primeira, você tem a fé de um terceiro, que no caso é o centurião, não mostra se o servo tinha ou não fé. Na segunda, simplesmente não se fala em fé. Jesus vê a sogra de Pedro e a cura. E a terceira, você tem uma espécie de dobradinha. Você tem as pessoas que levam e os endemoniados e os possuídos que também vão, num gesto de fé.
Pessoal, por que olhar tudo isso? Porque aqui a gente tem uma clara demonstração do poder de Jesus em termos de curas físicas. E essa cura física se apresenta para a gente de várias formas. Com fé, sem fé, Jesus olhando, Jesus não olhando, a pessoa estando junto, a pessoa não estando. Isso aqui, com certeza, tem que ser visto como, em primeiro lugar, como um conforto para a gente, como uma segurança para a gente, como uma forma de perceber que Jesus vem em socorro também da nossa falta de fé. O fundamental é ter a fé, isso não se discute, e aqui nessa conexão bíblica é o que mais se fala. O fundamental é ter a fé, mas Jesus está olhando por nós. Nós temos que acreditar, isso vai nos levar mais longe. Mas esse Jesus, e aqui os parâmetros da cura deixam bem claro, a sogra de Pedro é o típico exemplo, Jesus entra e cura a sogra de Pedro. Mas pessoal, tem uma segunda coisa que a gente precisa olhar aqui. Essa segunda coisa normalmente é ignorada, posta de lado. E pra gente, ou pra mim pelo menos, essa segunda coisa é disparada a mais importante. A gente gosta de olhar essas sequências, gosta de olhar essas passagens, ver as curas sendo feitas e sempre se imagina podendo também ser digno de curas como essas. A gente se preocupa com a nossa saúde, com a saúde das pessoas da nossa família, pede para que Jesus nos cure, pede para que as pessoas da nossa casa sejam protegidas, né? Sempre invoca a profecia de Isaías, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Não sou eu que vou dizer que a gente está errado ou que você está errado, mas o que eu vou dizer, isso sim, é que, pessoal, tem um outro jeito, muito superior de olhar tudo isso. A gente pode ficar profundamente entusiasmado com essas curas, quase emocionado com elas, satisfeito de ver o nosso corpo saudável. Mas, pessoal, isso aqui, antes de mais nada, é um conjunto de sinais. Jesus fazendo uma série de curas, todas coisas boas, para que as pessoas detectem nele o Salvador. É um sinal, é uma forma de chamar atenção, é um modo pelo qual Jesus se apresentava às multidões, que talvez não fossem capazes de entender a mensagem falada, mas eram capazes de entender o sinal miraculoso visível, para que uma coisa, o sinal, levasse a outra, a mensagem muito superior. O milagre em si mesmo, a cura física em si mesma é nada. Do que adianta o servo do centurião ter sido curado se ele não se converteu? Supondo que ele não tenha se convertido. Do que adianta a sogra de Pedro ter sido curada se eventualmente ela não se converteu? Do que adianta essas multidões que iam a Jesus e eram curadas se elas não se convertessem? O que, elas iam viver mais 5, 10 anos? Iam viver melhor, já que estavam com algum problema, alguma dor? É disso que a gente está falando. A gente então está olhando uma situação em que a gente está dando valor para o material, está dando valor para a carne. Tudo bem, o aspecto da saúde talvez seja de todos o mais nobre, está associado à vida, está associado à dignidade, tem coisas realmente nobres nisso. Mas ainda que nobres, elas são relacionadas a esta vida, a matéria, a carne. Aí o ponto final da nossa reflexão de hoje. Além disso ser um sinal, isso tem que ser visto de uma forma espiritual, pessoal. Se a gente permanecer para sempre entusiasmado com as curas e as nossas orações serem todas povoadas com pedidos de cura, esses eram os que se entusiasmavam com Jesus e iam atrás da cura. O nosso ponto tem que ser o que é superior. Essas curas, pessoal, elas refletem, elas indicam a cura real de quem estava doente na vida e passa a ter morto nessa vida humana, morto no homem carnal e renasce no homem espiritual.
Se fosse para a gente ficar preocupado com a nossa saúde e pedindo pela nossa saúde, Jesus não teria dito o que disse no Sermão da Montanha, para não se preocupar com as coisas do mundo, com o que comer, com o que vestir, com o que permanecer vivo mais 5, 6 anos. Viver 1 ano a mais pode ser uma coisa muito interessante e tal, mas do que vale isso se a gente não se converter? Para encerrar, reflete sobre como você olha isso. Porque se ao mesmo tempo em que é possível pedir por uma cura física, ninguém está dizendo que não pode, reflete sobre se esse pedido de cura física, ou qualquer coisa do tipo relacionada à vida humana, né, a vida aqui na Terra, é o que vem na frente dos seus pensamentos. Porque se for, incluindo a questão da cura física, não é o ideal. O ideal é que a gente já tivesse, a essa altura do campeonato, vencido isso e que a gente tivesse 100% preocupado só com o que vem do alto, só com o que é realmente espiritual, querendo dizer, com a nossa conversão, com o recebimento do Espírito Santo e com a nossa transformação. Yerushalayim